5. Categoria de referência. Meta. Atividade. Categoria D. Estrutura. SLST. Categoria referência. Temporal. REP. De mobilização. Critérios. SEC. Causa e efeito. Objeto de avaliação. Todas as avaliações dependem da referência da informação. Por exemplo, para decidir que livro levar nas férias, você talvez precise considerar o que leu anteriormente, o que há atualmente em sua biblioteca, livros interessantes sobre os quais ouviu falar recentemente, o ambiente de suas férias, etc. Todos esses aspectos são fontes de informação às quais pode-se recorrer para escolher o livro das férias. As avaliações não ocorrem no vácuo, mas dependem do acesso às informações necessárias. Além disso, suas informações serão moldadas pelo tipo de fontes de referência a que você recorre. A pessoa que opta por um livro usando como referência apenas a sua biblioteca atual fará provavelmente uma escolha diferente do que se tivesse incluído em suas deliberações o que existe nas livrarias. Os livros das livrarias são acessíveis, mas, a não ser que ela utilize o que existe nas livrarias como uma de suas referências, é provável que não lhe ocorra ir à livraria e encontrá-los. Como exemplo, faça o seguinte exercício. B. Escolha um restaurante para ir hoje à noite. B. Escolha um amigo para acompanhá-lo. Decida quando encontrar esse amigo. Determine o que é importante num jantar com amigos. Revendo seus processos internos enquanto faz essas avaliações, você notará que, para fazer os julgamentos necessários, se referiu a todos os tipos de informações, como os restaurantes que conhece, o tipo de comida que quer comer, suas experiências com a amizade, etc. Essas são avaliações relativamente complexas. Mas mesmo uma reação aparentemente tão simples e automática como um aperto de mãos requer o acesso à informação de referência de que há uma mão para ser apertada. Neste caso, a informação é a mão estendida. Assim, a categoria de referência especifica essas experiências, sensações, lembranças, imaginações, percepções e outras fontes de informação utilizadas para se fazer uma avaliação. Em outras palavras, para se fazer uma avaliação, é preciso ter alguns dados para avaliar. A categoria de referência especifica o local de onde você recebe esses dados. Podem-se fazer muitas distinções sobre tipos de referências, mas as três que descobrimos serem mais influentes e difundidas são a estrutura temporal, passado, presente ou futuro, autenticidade, real ou construída, e envolvimento emocional, pessoal ou informacional. Em primeiro lugar, definiremos e apresentaremos exemplos de cada uma dessas três distinções, e em seguida descreveremos alguns contextos em que cada uma delas é adequada e inadequadamente usada como referência. A apresentação das distinções é acompanhada de uma descrição das características específicas de cada um dos 10 tipos de referência que podem ser identificados como resultado de diferentes combinações das distinções. Estruturas temporais. Sempre que você se volta para o passado em busca de informações, está usando uma referência passada. Exemplos de referências passadas podem ser sua recordação de encontrar o presente que você realmente queria junto à árvore de Natal, recordar-se de como se soletra Fenício e imaginar o tormento por que o seu pai deve ter passado quando castigou por trancar sua irmã no banheiro. Em todos esses casos, a informação ou a experiência a que você está se referindo é do seu passado. Em muitos contextos, agir a partir de referências passadas é ao mesmo tempo suficiente e eficiente. O significado das palavras que você acabou de ler, como trocar um pneu furado, quando parar de pedir drinks e reconhecer as reações recorrentes de seu parceiro, são contextos que ter referências passadas lhe poupa o trabalho de descobrir como reagir sempre que se encontra nessas situações. Quando você atenta para uma informação que está disponível em seu ambiente cotidiano, tanto interno quanto externo, está usando referências presentes. Exemplos de referências presentes. Vivenciar o rubor de uma paixão súbita, notar que o canteiro está seco e imaginar a sua aparência naquele momento.
Em cada um desses exemplos, a informação é obtida a partir de experiências e percepções do presente. Em geral, qualquer contexto que envolve a experiência sensorial ou exige reações rápidas é um contexto apropriado para o uso de referências presentes. Dançar, fazer amor, jogar tênis, gostar de uma refeição e trabalhar como médico são exemplos de contextos em que as referências presentes são essenciais. Sempre que você imagina algo que ainda vai acontecer, você está usando referências futuras. Exemplos de referências futuras. Imaginar-se confiante na entrevista de amanhã, saber de que alimentos precisará para a próxima semana e imaginar sua aparência e sensação após anos de cuidados consigo mesmo. Em geral, as referências futuras são apropriadas, se não essenciais, em contextos que envolvem planos, compromissos ou consequências. Exemplos desses contextos são planejar uma festa, uma educação, uma carreira, comprar uma casa, assumir o compromisso de casar-se e decidir ter um filho. Se você está avaliando o passado, é bom dispor de pelo menos algumas referências passadas. Se está avaliando o presente, é aconselhável no mínimo algumas referências presentes. E se está avaliando o futuro, convém ter algumas referências futuras. Sem alguns dados do presente, tentar avaliar se o seu parceiro está gostando do jantar não será certamente um reflexo do que está acontecendo, mas é muito mais provável que seja um reflexo de algumas experiências passadas ou imaginações futuras. Assim, um marido pode presumir que a esposa esteja gostando de seu prato favorito, sem notar que ela está remexendo no prato, respirando fundo e fazendo caretas. Do mesmo modo, não é provável que você faça um teste muito relevante se não usar uma referência passada ao tentar avaliar se teve ou não um bom desempenho na semana passada. Autenticidade. Referências reais e construídas. Stuart voltava para casa ao fim de um dia de trabalho particularmente frustrante. Ele queria ter uma noite bem diferente do que havia sido o dia. Quando abriu a porta, já estava de bom humor, pensando na noite romântica e divertida que planejava passar com a esposa, Anna. Quando finalmente a encontrou, ela estava sentada em uma cadeira no quintal, suspirando enquanto traçava lentamente círculos na grama com os pés. Seu rosto estava inchado e marcado por lágrimas secas. Stuart já havia visto aqueles círculos lentos e ouvido aqueles suspiros, e, quando se lembrou das ocasiões anteriores, os mesmos sentimentos de pena e preocupação o invadiram. Percebendo a inadequação de seus planos, ele os pôs de lado, ajoelhou-se junto de Anna, pegou a mão dela, beijou-a e esperou silenciosamente que ela lhe contasse os problemas daquele dia. Nesse exemplo, Stuart faz e reage a um teste presente quanto ao estado emocional de Anna. Esse teste está baseado no que Stuart observa sobre a aparência e o comportamento presente de Anna, e em suas lembranças de tê-la visto naquele estado em várias ocasiões do passado. O teste presente de Stuart é baseado em experiências de referência reais. Isto é, Stuart está de fato vendo e ouvindo Anna, uma referência real presente, e suas recordações de Anna deprimida no passado são recordações de acontecimentos reais, uma referência real passada. A combinação das duas referências proporciona a Stuart a base vivencial necessária para reconhecer que Anna está chateada com alguma coisa. Reagir às necessidades dos outros. Reconhecer. PR, a partícula e comportamento do outro, PR, V, a categoria de mobilização, K, partículas com a pessoa, causa e efeito, estados emocionais dos outros. Se Stuart não tivesse notado o comportamento de Anna, ou se não tivesse recordado experiências semelhantes anteriores, ele não teria reconhecido o significado de seu comportamento e não teria provavelmente reagido como o fez. Mesmo dispondo dos critérios mais bem definidos, fazer uma avaliação sem referências relevantes é como tentar realizar uma escultura em mármore sem mármore. Se você vai fazer uma avaliação, precisa não apenas de um padrão, critério, para aplicar, mas de algo ao qual aplicar esse padrão. Nesse exemplo, Stuart usou a experiência real como base para suas avaliações.
A experiência real não é, contudo, a única base para que as pessoas façam avaliações. Pense no exemplo seguinte. Preston e sua esposa estão decidindo aonde ir nas férias, e concordaram em que deveriam ir a algum lugar que não conhecessem. Quando a esposa sugeriu Arizona, Preston se lembrou de filmes que vira sobre o deserto e imaginou então como seria olhar para a paisagem árida com os olhos semicerrados e sentir o calor minando suas forças. Nem pensar barra inversa, disse ele. A próxima sugestão dela foi Nova York. Preston ouvira e lera um bocado sobre grandes cidades, e imaginou como seria ver hordas de pessoas correndo sob os arranha-céus, ouvir buzinas, o ritmo tenso, critérios igual a QC, ser frenético. Nem pensar, disse ele. Na terceira tentativa, sua mulher sugeriu comprar uma barraca e acampar junto às sierras. Lembrando-se de histórias idílicas contadas por amigos adeptos dos programas ao ar livre, Preston mais uma vez imaginou como seria estar lá, dessa vez vendo o marrom das pinhas caídas, o verde das árvores, o azul do céu. Ouviu um córrego, uma brisa, e sentiu-se leve e relaxado. Vamos para lá, suspirou ele. A decisão de Preston na escolha do local das férias envolve dois procedimentos operacionais, e está largamente baseada em experiências construídas, em vez de reais. Isto é, são experiências que ele nunca teve realmente, mas que criou em sua imaginação. No primeiro procedimento operacional, Preston avalia cada um dos possíveis lugares de férias, juntando pedacinhos de referências passadas reais, de filmes, livros, de ouvir falar, sobre o deserto, Nova York e as montanhas. Ele constrói para si mesmo a experiência de estada em cada um desses lugares. É claro que, nunca tendo estado em nenhum desses lugares, ele talvez desconheça aspectos importantes, como mosquitos zumbindo na tranquilidade das sierras. Entretanto, não importa se suas imaginações futuras são precisas, o fato é que Preston as usa como dados para avaliar onde passar as férias. De onde vieram as experiências imaginadas? Ao considerar cada uma das opções de férias, Preston criou um futuro, mas é claro que a natureza desse futuro, isto é, as experiências que ele se imagina tendo no deserto, em Nova York e nas montanhas, é determinada pelas experiências passadas que ele tem desses lugares. Em algum momento ele viu um filme, leu ou ouviu dizer que os desertos são quentes e secos. Usando suas experiências de referência para calor e sede, Preston imagina como seria estar no deserto. Se nunca alguém tivesse lhe dito que os desertos são quentes e secos, mas em vez disso tivessem lhe informado que são lugares de noites repousantes e de uma solidão tranquila, Preston teria criado uma visita ao deserto com base nas experiências de referência que porventura tivesse tido em relação a noites repousantes e solidão tranquila. Se a esposa de Preston tivesse sugerido Nainital para passarem as férias, ele não teria sido capaz de fazer coisa alguma a não ser pedir mais informações, uma vez que ele não tem ideia do que seja Nainital, e portanto não sabe a quais de suas experiências de referência pessoais aceder para avaliar esse local. O uso de Preston das referências construídas aparece na anotação com a subscrição C. Referências reais não têm subscrição. Preston. Escolher um local para férias. K. O que ele leu, ouviu e viu sobre o lugar. F. Categoria de I. G. Mobilização. Critérios igual a QC. PAC. O que ele imaginou sobre o lugar. Causa e efeito. Como será cada lugar? Uma vez que Preston usou suas referências passadas para construir experiências futuras imaginadas, a estada em Nova York, no deserto e nas sierras, essas três experiências futuras imaginadas tornam-se então referências futuras construídas a serem usadas no segundo procedimento operacional do processo de seleção. Nesse procedimento operacional seguinte, Preston avalia cada possibilidade imaginada de férias com respeito ao tipo de férias por ele planejado, isto é, com respeito aos critérios que ele quer satisfazer. Preston. Escolher um local para férias. Decidir FC, lugares possíveis. F. Categoria de G. G. Mobilização novo. Nunca estive lá antes, relaxante igual quieto, temperatura amena.
causa e efeito. Aonde quero ir? Assim, os resultados de um procedimento operacional podem aparecer como referência em outro procedimento operacional. Isso pode ocorrer simultaneamente, como no exemplo de Preston, de modo que como será estar no deserto, seja avaliado juntamente com será que eu quero ir lá. Os resultados de um procedimento operacional também podem ser usados em sequência como referência para outro procedimento operacional. Se Preston agisse sequencialmente, teria primeiro imaginado como seria estar no deserto, sem considerá-lo à luz de suas próximas férias. Todas as referências futuras são construídas. Você pode evocar experiências reais que tenha tido e observar o que está acontecendo à sua volta e dentro de você neste momento. Mas, ao menos no estágio atual de nossa evolução conceitual e científica, a armadilha do tempo nos impede de ir de fato ao futuro ou de ter lembranças de experiências futuras reais. O futuro, então, não pode atuar como uma fonte de experiências reais, pois não podemos estar nele ou nos lembrar dele. Podemos, contudo, fazer um teste futuro para imaginar como será o futuro. Essa imaginação se torna então uma referência futura construída, que pode ser usada em outros procedimentos operacionais. Sempre que se faz um teste futuro, cria-se automaticamente uma referência futura. Além do futuro, experiências construídas podem ser criadas no presente ou criadas e evocadas do passado. Por exemplo, se ao planejar apresentar-se em uma próxima entrevista de emprego você usa como referências o modo como gostaria que tivessem sido experiências anteriores, então você está usando referências passadas construídas. Neste caso, você usa experiências de referência do passado que você transformou em algo diferente do que foram, recordando como você prontamente apresentou suas qualificações, em vez de recordar como gaguejou e suou, por exemplo. Do mesmo modo, imaginar-se jogando tênis tão bem quanto sua professora enquanto a vê jogar é um exemplo de uma referência presente construída. Ao fazer a distinção entre referências reais e construídas, estamos nos baseando na noção de realidade consensual. O coelho de ovo de P. Dovd Harvey era real para ele, mas não fazia parte da realidade consensual e, portanto, por mais frio que isso pareça, é um exemplo de uma referência presente construída. Há um tipo específico de referências construídas que são tão marcantes e influentes que justificam uma atenção especial, são aquelas a que chamamos experiências de referência vicariante, referências construídas sobre as experiências dos outros. Você poderia, por exemplo, imaginar como teria sido ser seu pai enquanto ele o punia por alguma transgressão infantil, PAC. Ou imaginar como é ser o seu pai agora enquanto ele observa seus próprios filhos cometerem a mesma ofensa, PRC. Esses incidentes de fato ocorreram, mas ainda assim você não tem a experiência de seu pai. Ambas as experiências de referência vicariante são construídas a partir de partes de referências passadas e ou presentes que dão a você uma noção da experiência de seu pai. Livros, cinema, televisão e rádio são fontes frequentes de experiência vicariante. Ao nos identificarmos com personagens de ficção, podemos viver de modo vicariante a vida de outras pessoas, imaginando ser essas pessoas. Na escuridão do cinema, quando Paul Newman caça a última bola para derrotar Minnesota Fats, sem braço seguram o taco. Ao estender o braço e tocar Elliot, ET. Tocou milhões de sobrancelhas. Na noite em que finalmente aconteceu com Claudette Colbert Clark Gable, a barreira do cobertor cai para todos nós, e cada um de nós está enfim só com Claudette ou Clark. Livros como A Selva, de Upton Sinclair, propiciam experiências de referência vicariante tão compulsórias, neste caso, como é o trabalho no matadouro, que geraram movimentos, protestos e leis. O rádio costumava transportar e transformar milhões de ouvintes em advogados, detetives e super-heróis. E ao colocar no ar dramas como Raízes e O Dia Seguinte, a televisão em uma noite forneceu a milhões de pessoas experiências de referência vicariante de ser arrancado de sua casa e de sua família, açoitado e apavorado com a escravidão, ou enfrentar as consequências imediatas de uma guerra nuclear.
O fato de uma referência ser construída não significa necessariamente que ela tenha menos efeito do que uma referência real. Criamos com frequência para nós mesmos passados, presentes e futuros que estão imbuídos da mesma autenticidade subjetiva que normalmente damos a nossas experiências reais do passado e do presente. Por exemplo, você provavelmente conhece alguém que costuma construir uma possibilidade futura, um encontro amoroso, uma oferta de emprego, um prêmio da loteria, etc. E reage a esse futuro construído como se fosse uma coisa garantida. Vamos nos aprofundar mais nesse assunto no capítulo sobre a categoria de mobilização. Em geral, contudo, se uma experiência de referência atual estiver disponível, ela é preferível a experiências construídas por algumas razões. Experiências de referência reais são mais ricas em termos de sensações, percepções, reações ambientais, etc. Elas são mais precisas em termos das sensações, percepções, comportamentos e reações característicos da experiência. São com frequência mais subjetivamente mobilizadoras porque realmente aconteceram. As experiências de referência construídas são mais apropriadas para aqueles contextos em que a experiência pessoal não está disponível, como penetrar na experiência de outra pessoa para ampliar a própria, ou usar a imaginação para explorar contextos desconhecidos. Envolvimento emocional. Referências pessoais e informacionais. No exemplo acima, quando Stuart chegou em casa e viu Anna, ele não apenas recordou experiências passadas de Anna com aquela aparência, mas numa certa medida ele tomou a vivenciar o que sentira naquelas circunstâncias. A ocasião em que você enfiou uma chave de fenda numa tomada elétrica, o dia em que você foi eleito presidente da turma e a manhã que você passou vagando por uma cidade estranha são exemplos de experiências de referência reais. Se ao recordar essas experiências você se lembra não apenas das informações sobre o que aconteceu, mas também das sensações ou emoções da experiência, então essa lembrança constitui uma experiência de referência passada pessoal. Durante o resto deste livro, presume-se sempre que uma referência seja real, a não ser que ela seja especificamente designada como construída. Assim, sentir seu braço se enrijecer ou pular para trás, ou sentir novamente dor e medo quando recorda a chave de fenda introduzida na tomada, constitui uma referência passada pessoal. Sentir novamente o orgulho, prazer ou a ansiedade que você experimentou quando foi eleito presidente da classe é um outro exemplo. As referências pessoais também podem ser do presente e do futuro, e ser tanto construídas quanto reais. Estar consciente de sua sensação enquanto passeia durante a noite, observando as cores do crepúsculo, sentindo os cheiros da noite e o ar fresco no rosto, é um exemplo de uma referência presente pessoal. Imaginar como é ser o homem com a bengala fazendo truques constitui uma referência presente pessoal construída. As noções construídas de Preston sobre Nova York, o deserto e as montanhas eram mais do que meras imagens e sons. Ele também sentia o que e como se sentiria em cada um desses lugares e estava assim usando referências futuras pessoais construídas ao escolher seu local de férias. A anotação das referências pessoais é um P sobrescrito depois da estrutura de tempo da referência. Preston. Escolher um local de férias. Decidir FP. C. Lugares possíveis. F. Categoria de U. E G. Mobilização. Novo. Não ter estado lá antes. Relaxante igual tranquilo. Clima ameno. Causa e efeito. Aonde quero ir. Entretanto, ocorre com frequência que recordemos, testemunhemos e imaginemos experiências sem sentir as sensações e emoções inerentes a essas experiências. Por exemplo, você talvez recorde quase ter sido atingido por um carro quando andava de bicicleta, mas sem sentir o medo, ou a excitação, que sentiu na hora do incidente. Você poderia, na verdade, recordar que ficou muito assustado quando isso ocorreu sem tornar realmente a vivenciar aquele medo. Neste caso, a lembrança de ter escapado por pouco é apenas um dado, despido do conteúdo sensorial e emocional que era da experiência. Chamamos a tais referências informacionais. O exemplo que acabamos de dar é, assim, uma referência informacional passada.
A anotação das referências informacionais é um I sobrescrito, por exemplo, K. A diferença entre referências informacionais e pessoais ficou exemplificada durante uma discussão entre os autores sobre o planeta Saturno. Para a LCB, Saturno era apenas uma imagem em sua cabeça, uma imagem a qual ela podia se referir quando necessário. A experiência de desigramas, contudo, era do estar em Saturno. Ele se imaginava no espaço a alguma distância de Saturno, olhando com seus olhos para os imensos anéis que giravam à sua frente e sentindo o que sentiria se estivesse de fato tão próximo do gigante de gás incandescente. Com partes de outras referências, Desigramas construiu uma experiência pessoal de estar próximo de Saturno, ao passo que para a LCB a imagem de Saturno permanece um dado sem nenhuma conexão com suas sensações ou emoções do momento. As referências informacionais são então aquelas referências que não incluem sensações ou emoções pertencentes à experiência referenciada. Assim como as referências pessoais, as referências informacionais podem ser do passado, presente ou futuro, e ser reais ou construídas. O incidente com a bicicleta mencionado acima é um exemplo de uma referência informacional passada. Olhar para sua infância e imaginar desapaixonadamente o que teria acontecido se você tivesse sido atropelado pelo carro é um exemplo de uma referência informacional passada construída. Observar uma pessoa dançando, notando seus ritmos e movimentos sem reagir sinestesicamente ou emocionalmente é um exemplo de uma referência informacional presente. Se você imagina o que o dançarino está pensando e sentindo sem se deixar envolver por esses pensamentos e sentimentos, essa é uma referência informacional presente construída. E imaginar-se desesperadamente doente daqui a 20 anos em consequência do fumo, mas sem sentir o desconforto ou o desespero que acompanham esse futuro imaginado, é um exemplo de referência informacional futura construída. As referências informacionais são mais apropriadas para aqueles contextos em que não se quer ou não se precisa de uma referência baseada em sensações. Por exemplo, saber o valor de π, ou como converter Fahrenheit para Celsius, ou como prender uma minhoca num anzol, ou, para algumas pessoas, como é Saturno. Através da combinação das distinções de estrutura temporal, autenticidade e envolvimento emocional em diferentes constelações, podemos distinguir 10 tipos de experiências de referência: passada, real, pessoal passada, real, informacional passada, construída, pessoal passada, construída, informacional presente, real, pessoal presente, real, informacional presente, construída, pessoal presente, construída, informacional futura, construída, pessoal futura, construída, informacional. Cada uma dessas referências é singular em termos de sua contribuição para a experiência e para uma avaliação. Isto é, cada tipo de referência permitirá uma influência diferente sobre a meta de um procedimento operacional. Nos capítulos que se seguem descreveremos o papel especial desempenhado por cada uma das referências em interação com as outras variáveis de um procedimento operacional. Sua capacidade de entender e reproduzir as aptidões de outra pessoa dependerá com frequência da especificação e adoção dos tipos de referências que ela está usando. Portanto, o esforço de investigar e de se familiarizar com todas as referências vale a pena. No resumo a seguir, descrevemos as características específicas de cada um dos 10 tipos de referência. Resumo das referências. PAP, referenda passada real pessoal, recordar acontecimentos reais do passado, incluindo tomar a vivenciar as sensações ou emoções ligadas a esses acontecimentos. As referências passadas reais pessoais são apropriadas para tomar a vivenciar algo de seu passado com o propósito de encontrar exemplos de experiências que você talvez queira repetir, por exemplo, sua determinação quando andou sob uma tempestade de neve. Encontrar exemplos desagradáveis que você queira usar como advertência ou lembrete, aquela vez em que você não correspondeu e decepcionou os outros. Ou para reminiscências, como foi se apaixonar por seu companheiro. PA1, referência passada real informacional, recordar acontecimentos reais de seu passado, sem tomar a vivenciar as sensações ou emoções ligadas a esses acontecimentos.
As referências passadas reais informacionais são apropriadas para a obtenção de informações a partir de acontecimentos passados desnecessariamente desagradáveis. Recordar o que você fez quando seu filho teve convulsões, ou para obter informações de acontecimentos passados para as quais as sensações e emoções correspondentes são no momento irrelevantes. As etapas do plantio de uma árvore. Onde seu amigo mora. O que você fez para endireitar uma unha curva. Referência passada construída pessoal. Recordar um acontecimento imaginado, incluindo sensações ou emoções que possam ter feito parte desse acontecimento. As referências passadas construídas pessoais são apropriadas para enriquecer o alcance da experiência disponível de seu passado através da mudança de sua história pessoal, para torná-la mais satisfatória, como você foi eleito presidente da classe e passou assim a ser respeitado pelos seus colegas, quando na verdade você nunca concorreu ao cargo, ou para gerar outros passados com os quais aprender, construir tentativas e trunfos passados para fortalecer sua coragem atual para algum desafio que você quer enfrentar. PAC, referência passada construída informacional, recordar um acontecimento imaginado sem tornar a vivenciar as sensações ou emoções que possam ter feito parte de tal acontecimento. As referências passadas construídas informacionais são apropriadas para enriquecer o alcance da experiência disponível de seu passado através da mudança de sua história pessoal, mas sem que as sensações e emoções daquele passado imaginado afetem seu estado atual. Imaginar como teria sido ser aleijado em criança, ou ter tido pais imigrantes, ou ter comprado aquele lote da esquina. E, referência presente real pessoal, envolver-se emocionalmente ao prestar atenção àquilo que você pôde ver, ouvir, provar, cheirar e sentir à sua volta e em você no momento. As referências presentes reais pessoais são apropriadas para aqueles contextos em que você quer ou precisa de um retorno contínuo relativo às suas sensações e emoções, fazer amor, correr, ver o filho andar de bicicleta pela primeira vez sem rodinhas. Aprender a tocar um instrumento musical. PR1. Referência presente real informacional. Prestar atenção ao que você pode no momento ver, ouvir, provar, cheirar e sentir à sua volta e em você, sem vivenciar o envolvimento emocional concomitante. As referências presentes reais informacionais são apropriadas para aquelas situações em que você quer ou precisa de um retorno contínuo, mas em que suas sensações ou emoções seriam inutilmente desagradáveis, durante uma cirurgia, ouvindo uma crítica a seu trabalho, ou irrelevantes, datilografando um trabalho, consertando o carro. PR. Referência presente construída pessoal. Imaginar algo ocorrendo agora e vivenciar as sensações e emoções pertencentes ao que está sendo imaginado. As referências presentes construídas pessoais são apropriadas para aquelas ocasiões em que você quer prestar atenção às experiências internas correntes dos outros, por empatia, o terapeuta obtendo informações de um cliente. Ouvir o filho contar o problema que está tendo no colégio, ou por uma experiência vicária, ver um filme. Imaginar que você está rebatendo a bola, sentindo-se realizar os movimentos, enquanto observa o professor de tênis demonstrar uma jogada. PRC, referência presente construída informacional. Imaginar alguma coisa ocorrendo agora sem vivenciar as sensações ou emoções pertencentes ao que está sendo imaginado. As referências presentes construídas informacionais são adequadas para se prestar atenção às emoções dos outros no momento, mas de um modo distanciado, para fornecer aquilo que é comumente designado por perspectiva um médico obtendo informações de um paciente, um promotor tentando resolver um processo, um terapeuta familiar trabalhando para compreender a dinâmica das interações de uma família, e para gerar experiências para as quais sensações e emoções sejam irrelevantes. Olhar para um prédio e ver através de sua fachada para imaginar como ele é construído. Imaginar uma rearrumação da mobília do quarto. FC, referência futura construída pessoal. Imaginar como será alguma coisa enquanto experimenta as sensações ou emoções do evento imaginado.
As referências futuras construídas pessoais são adequadas para aquelas situações em que aquilo que você está fazendo terá um efeito direto sobre seu sentimento ou de outras pessoas no futuro. Ao pensar em parar de fumar, sentir como seria ter enfisema ou como seria estar saudável aos 60 anos. Ao decidir se casar, pensar como será estar com seu companheiro ao longo dos anos. Ao fazer compras de Natal, imaginar como você ou seus amigos se sentirão ao abrir os presentes que está comprando para eles. FC, referência futura construída informacional. Imaginar como será alguma coisa sem vivenciar as sensações ou emoções pertencentes àquilo que está sendo imaginado. As referências futuras construídas informacionais são adequadas para aqueles contextos em que você quer ou precisa considerar possibilidades e planos que podem ser mais bem feitos sem sensações ou emoções, realizar investimentos, fazer seguro de vida, descobrir como encarar alguém que o apavora, ou para os quais emoções e sensações sejam irrelevantes, descobrir como construir um quarto extra. Os usos apropriados descritos para as várias referências não coincidem necessariamente com o modo que o indivíduo particular usa de fato essas referências. Todos conhecemos pessoas que tecem reminiscências sobre coisas que nunca aconteceram, referências passadas construídas pessoais, bem como pessoas que se torturam com os sentimentos desagradáveis que afloram quando recordam suas tentativas e atribulações, referências passadas reais pessoais. O estudante de medicina ou odontologia que se solidariza com a dor e o medo de seus pacientes, referências presentes construídas pessoais, terá uma experiência bem diferente em seu treinamento daquela experiência do estudante que ou imagina o que está acontecendo dentro do paciente sem ficar pessoalmente afetado pelo seu sofrimento. Referência presente construída informacional, ou simplesmente não imagina o que se passa dentro do paciente, referências presente real pessoal ou presente real informacional. Uma pessoa pode comprar um bilhete de loteria e ficar entretida pensando no que fará com o dinheiro e depois sentir-se roubada porque não ganhou, referência futura construída pessoal, enquanto outra pensa sobre a possibilidade do câncer, enfisema ou doenças cardíacas ao acender outro cigarro, referência futura construída informacional. Estes dois últimos exemplos de indivíduos que usam certas referências em contextos não muito apropriados destacam um importante aspecto funcional das referências. Em parte, a importância desses vários tipos de referências passadas, presentes ou futuras reside no quanto cada uma delas é subjetivamente mobilizadora. Para muitas pessoas, ler e ouvir sobre os perigos cancerígenos dos cigarros permanece no plano da referenda informacional, não sendo, portanto, muito mobilizador. Elas conhecem os fatos tão bem quanto qualquer outra pessoa, mas o perigo dos cancerígenos nos anéis de fumaça que soprou está tão presente em sua experiência pessoal quanto os anéis de Saturno. Entretanto, as reações mudam drasticamente, embora talvez não o suficiente para largar o fumo. Ver Cameron Bandler, Gordon e Lebeal, 1985, quando os perigos dos cancerígenos se transformam numa referência construída pessoal, em que sentem o desconforto da respiração difícil, o medo de descobrir que o diagnóstico é câncer, a dor dos pulmões e das operações, etc. Obviamente, ter realmente a experiência de descobrir que tem câncer, sentir-se debilitado, sentir dor são experiências ainda mais mobilizadoras, tomando-se assim uma referência real pessoal. Em resumo, todas as avaliações, e, portanto, todas as reações e comportamentos, se baseiam e dependem das informações às quais nos referimos para fazê-las. A categoria de referência especifica se essas informações são do passado, do presente ou do futuro, se são referências reais, se ocorreram de fato, ou construídas, criadas, imaginadas, e se são pessoais, isto é, se evocam as emoções ou sensações que são da experiência. É dar o que conhecer as referências usadas por uma pessoa ao manifestar um comportamento que você gostaria de reproduzir não lhe propicia a história pessoal dessa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que é excelente para negociar usa certas sequências de procedimentos operacionais, cada um dos quais incluindo certos testes, critérios, equivalências de critério e referências.
A única coisa que não podemos reproduzir prontamente do procedimento operacional da pessoa que nos serve de exemplo é sua história pessoal em relação a negociar. A história pessoal contém uma riqueza de informações relevantes que aparecem em suas avaliações basicamente como referências, também numa forma mais codificada como causa e efeito, discutida no próximo capítulo. Podemos reproduzir o tipo de referência que ela usa, mas não reproduzir a história pessoal que fornece o conteúdo para essas referências. Assim, reproduzir o tipo de referência que uma pessoa usa parece a princípio infrutífero, até que percebamos que, em larga medida, a história pessoal da pessoa em relação a um contexto específico é uma função dos tipos de referência que ela veio usando. As referências particulares que ela veio usando guiaram consistentemente suas atenções e experiências ao longo de certas diretrizes. O advogado que não estava fazendo nenhum progresso nas negociações do contrato não usava uma referência presente com respeito às reações correntes de seu oponente. Uma das referências que descobrimos serem características de todos os bons negociantes. Tendo usado referências presentes ao longo dos anos, esses indivíduos descobriram coisas sobre as reações de um oponente numa negociação que a pessoa que não usa uma referência presente não perceberá. Entretanto, essa cegueira não é nem hereditária nem necessariamente permanente. Usando as mesmas referências da pessoa que serve de modelo, você também estará orientado para essas fontes de experiência e de informação que são apropriadas para o sucesso naquele contexto particular, e ao mesmo tempo estará acumulando uma história pessoal que contribuirá crescentemente para o seu sucesso. Investigações. Compreender a si mesmo as referências particulares que você usa podem afetar profundamente suas reações. Por exemplo, considere o contexto de tentar salvar um relacionamento conturbado. Se as únicas referências que você utiliza são coisas que eu já fiz que não funcionaram, provavelmente suas avaliações o levarão rapidamente a sentir-se desesperançado. Se, em vez disso, suas referências forem coisas que ainda não tentei, então é mais provável que suas avaliações conduzam a reações como curioso, interessado e esperançoso. Se você acrescentar como referência como a resolução das dificuldades atuais tornará gratificante a sua relação, é provável que você permaneça motivado e talvez mesmo comprometido. Encontre algo em sua vida de que você tenha desistido. Que referências você usa quando avalia essa situação? Agora encontre algo em sua vida que seja difícil, mas em que apesar disso você esteja interessado. Quais são as referências que você está usando? Quando você usa esse tipo de referência para avaliar a primeira situação, você ainda sente vontade de desistir. Que tipo de referência você precisaria usar para buscar novamente aquilo de que tinha desistido? Que referências você pode usar para se manter interessado? Compreender os outros. Encontre alguém que esteja com raiva de outra pessoa, e pergunte-lhe sobre as referências que está usando, por exemplo, em que você pensa quando pensa nessa pessoa. Você provavelmente descobrirá que ela está basicamente usando referências passadas reais pessoais daquela coisa horrível que a pessoa fez, e nenhuma referência presente relativa ao comportamento atual da pessoa, bem como nenhuma referência futura quanto a qualquer mudança futura daquela pessoa. Aquisição. Algumas pessoas realizam sempre aquilo que se propõem fazer. Uma vez que estabelecem um objetivo, esse objetivo permanece uma referência em todos os procedimentos operacionais relacionados. Isso garante a presença permanente do objetivo para influenciar seu comportamento em todos os contextos relevantes para a realização do objetivo. Escolha um objetivo, como, por exemplo, ter segurança financeira ou ser uma pessoa atraente. Agora especifique como você saberia que alcançou esse objetivo. Faça uma lista extensa de situações relacionadas ao seu objetivo, para a segurança financeira, compras, contas, planos de carreira, etc. Examine a lista e, imaginando-se em cada um desses contextos, coloque seu objetivo como referência em cada situação.
Por exemplo, se o seu objetivo é reduzir a quantidade de tensão em sua vida e ter mais tempo de lazer, não deixe de considerar essa informação em suas avaliações ao decidir assumir outro compromisso a longo prazo com um projeto. Se você tende a tomar a maioria das decisões com base apenas no que fez ou vivenciou realmente no passado, talvez ache as referências pessoais construídas particularmente úteis. O conjunto de referências constituído por aquilo que você fez realmente, embora valioso, fornece um conjunto relativamente limitado de experiências em que se basear. Ao criar referências em todas as estruturas temporais e tirar uma vantagem construtiva de sua própria história, bem como das experiências dos outros, você expande sua gama de reações possíveis a diferentes situações. Desenvolvemos alguns procedimentos para a criação de referências pessoais construídas, cujo uso sempre resulta em maiores flexibilidade e criatividade para alcançar metas pessoais e profissionais. Ver Cameron Bandler, Gordon e Lebeau, 1985. Algumas pessoas se deixam enganar pelas outras, seguidamente. Elas têm dificuldades de prever a reação dos outros, mesmo quando os conhecem bem. Trabalhamos com muitas pessoas assim. Ao voltar-as para suas referências passadas reais, ajuda-las a descobrir os padrões comportamentais manifestos por seus parentes, amigos e colegas. Essa pesquisa e catalogação resulta numa coerência ao longo do tempo e é muito mais útil do que seu procedimento habitual, que consiste em ouvir o que as pessoas dizem sobre si mesmas, referência presente real, e em seguida esquecer de reparar no que essas pessoas realmente fizeram, referência passada real. Ensinamos-las a armazenar exemplos e a detectar padrões, que podem ser usados para compreender e prever as reações de amigos e colegas. As referências futuras são um depósito de conhecimento para aquilo que é possível. Quando avaliamos a capacidade criativa de uma pessoa, sempre verificamos se ela está realmente usando referências futuras. Se não estiver, instauramos seu uso naqueles empreendimentos que requerem criatividade. As referências futuras não são a causa da criatividade, mas sem elas o processo criativo fica mais próximo de uma perspectiva do tipo tentativa e erro.